Magnificat anima mea Domini. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoeira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha na terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele voltar do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinja-te e sirva-me, enquanto eu como e bebo. Depois disse: tu poderás comer e beber. Serás que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiveres feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação. Amados filhos, sentemo-nos. Que alegria poder celebrar convosco essa Eucaristia. E a palavra de Deus vai falar do quê? Fé. Fé. Um pedido aqui do discípulo do Senhor, daquele que entra no discipulado é: dai-nos fé, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. E olha que nós estamos falando com quem conviveu com Jesus, frente a frente, do lado, conviveu com Jesus e repete assim: aumenta a nossa fé. Como nós vamos medir a nossa fé? Como é que se mede fé? Quem tem uma fé maior do que o outro? Como eu posso dizer que você é um jovem de fé, você é uma mulher de fé, você é uma criança de fé? Como é que eu posso dizer? Eu só posso dizer a partir do ato, daquilo que você, mais do que você faz, do que você fala. Porque eu posso ser um grande pregador, um exímio pregador, mas na hora de fazer, não faz nada do que ensina. Aí nós estamos cheios de homens e mulheres, grandes homens e mulheres da palavra, mas a vida não corresponde àquilo que prega. Uma das coisas muito bonita que se dá na ordenação, o bispo diz para aquele candidato, que na verdade já ordenado, quando ele coloca a Bíblia, a palavra de Deus, na mão daquele candidato, daquele padre novo, diz assim: ó, receba a palavra de Deus, pregues, porém viva o que você
prega. Viva o que você prega. Então a fé, ela tem um elemento muito, muito importante, que é a ação. Aquilo que eu realizo por conta da minha fé. Mas como aumentar a fé? Como é que eu aumento a minha fé? Qual é o tamanho da sua fé? Já mediu a sua fé? Hein? Já mediu a sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? Certamente nós vamos dizer assim: Senhor, eu preciso mais. Hein? Eu preciso mais. E o Senhor disse para o discípulo: olha, se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda. A mostarda é a semente menor que existe, a menor semente que existe. Ela é como se fosse uma pimenta do reino moída. Ela é quase um pozinho, menor que existe. E quando essa semente de mostarda é plantada, ela cresce mais do que uma mangueira frondosa. Ela cresce, ela dá uma extensão, uma árvore imensa. E a menor. Ele diz assim: se você tivesse fé mesmo, você diria para essa amoreira. A amoreira é uma árvore que ela cresce mais para baixo em raiz. Por exemplo, digamos que ela tenha 4 metros. Exagero, né? Exagero. Deixa o padre exagerar um pouquinho, né? Deixa o padre exagerar um pouquinho. Deixa o padre escorregar na maionese, não é? Só um pouquinho. Digamos que ela tenha 4 metros. Ela tem 8 de raiz. Entendeu? A raiz cresce para baixo 4 vezes o tamanho dela, da árvore. Então é uma árvore que não se arranca assim com facilidade, porque ela tem 4 vezes mais o tamanho que você está vendo, para baixo. Você diria para aquela amoeira: arranca-te daqui e vá plantar-te no mar, e ela iria, pelo tamanho da fé. Mas o que constrói a minha fé? O que faz com que nós temos, o que faz com que nós saímos de casa para estar aqui? Por exemplo, saímos de casa, estamos aqui. Alguns tomaram banho, outros não, que eu sei. Sim? Estamos aqui. E eu poderia dizer que isso é fé? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque a fé, ela é manifestada em ação, concretamente. Ela é manifestada em ação, concretamente falando. E aí nós poderíamos dizer o seguinte: o que alimenta a minha fé? É o conteúdo. Por exemplo, se eu pego a palavra de Deus constantemente, se eu devotamente rezo o meu texto, se eu escuto a palavra de Deus com frequência, se eu leio ou vou a uma formação do catecismo, ou uma palestra, se eu ligo a televisão para ouvir uma palestra, o Padre Jonas, o Padre Fábio de Mello, tantos bons homens, grandes pregadores, tudo isso vai fazendo o quê? Aumentando a minha fé. Cada vez que eu venho à celebração eucarística,
e absorvo a palavra de Deus, ou seja, a palavra tornou-se carne, tornou-se realidade dentro de mim, porque a mesma palavra tem efeito diferente para cada um de nós. A mesma palavra, quando ela se faz carne na minha vida. Esse é o último domingo das minhas férias. Estou de férias, né? Estou de férias. Último domingo. Eu celebrei lá em Curitiba, melhor dizendo, Santa Catarina, numa igreja imensa, lindíssima, tudo lindo. Foi o começo. E hoje eu celebro numa capela tão simples, mas você veja bem, a beleza não está no lugar, mas está no ato do lugar. Qual é o ato do lugar? A Eucaristia, que é a mesma de lá e de cá. Percebe? A beleza de Deus, isso é fé. A Eucaristia que nós celebramos aqui não é mais nem menos do que aquela igreja tão rica que estava lá. Compreende? Então você percebe o conteúdo da nossa fé, a grandeza da nossa fé que se dá no altar. Agora veja bem, que loucura é a fé. Nossa fé. Como é que eu vou explicar para a criança que aquele pedaço de pão ou aquela hóstia, que era um punhado de farinha de trigo com água, transformou-se em Jesus? Como é que eu vou explicar isso para a criança? Como é que eu vou explicar o inexplicável? A fé me faz acreditar naquilo que os homens do mundo não conseguem conceber, nem eu, que sou padre. Meu Deus, a perguntar, Senhor, mas como é que eu fiz assim e a tua graça aconteceu? Depende do padre ter fé, sim ou não? Para acontecer a Eucaristia? Depende do padre ter fé para acontecer a Eucaristia, sim ou não? Não. Não depende. Não depende. Deus usa o padre. Utiliza o padre, usa o padre, mesmo na sua falta de fé. Que Deus maravilhoso. Compreende? Por que Deus me chamou? Por causa dos meus olhos azuis? Porque meus olhos são azuis. Olha bem, olha bem, dá uma olhadinha bem. Olha, tá olhando? Você está olhando? Azul? É azul? É ou não é? É ou não é? Não é? Olha bem, é azul escuro, é bem escuro, hein? Tá vendo? É azul, eu quero que ele seja azul, é azul escuro. Que fé é essa? A minha fé, tá vendo o tamanho da minha fé? Meus olhos são azuis escuros. Aí, obrigado, é azul escuro. Você percebe, amados filhos, que a beleza que constitui a nossa fé, ela não está na fragilidade do ser humano. Esse Deus é tão humilde que utiliza de um ser humano com fé ou sem fé para nos alimentar. E quem recebe Jesus do outro lado? Se por um lado eu não preciso ter fé necessariamente,
porque Deus vai utilizar desta pessoa, porque Ele chamou aquela pessoa, Ele consagrou aquele homem para que a Eucaristia fosse uma realidade para o mundo. E se Deus faz assim com o padre e com vocês, com fé ou sem fé, Jesus será Jesus. Compreende? Então, não é mérito meu ou seu, é uma graça. É uma graça que nos é concedida. Por isso, aumentar a fé significa buscar aquilo que é do alto, buscar uma vida que condiz a nossa vida de fé, de busca de fé. Quantas pessoas céticas, né? Em casa, filho que não vem mais na igreja, né? Tem tempo para o forró, para o pagode, para não sei o que, para não sei o que lá. Tem tempo para, mas não tem tempo para Deus. Não tem fé. Aí ele diz assim: ah, mãe, eu creio, eu acredito, eu tenho fé. Ele tem fé, claro que ele tem fé. Mas a fé dele não o faz testemunhar Jesus. Fé se realiza com testemunho. Então eu preciso testemunhar. Dá para ser jogador de futebol sem entrar no campo? Não. Ah, eu amo futebol. A criança gosta de futebol, o jovem gosta de futebol, quer ser um grande jogador de futebol sem nunca entrar no campo. Ué, quer ir para o céu sem entrar na igreja? Diz que ama Jesus e não tem tempo de rezar? Você compreende que a fé, ela tem que ser alimentada, porque para sair de perto de Deus é muito rápido. Um domingo a gente não vem à missa porque aconteceu alguma coisa, não deu tempo. Aí no outro domingo também a gente não veio porque chegou alguém, sei lá, alguma coisa, não foi. Aí no outro domingo também não veio. Quando vê, você já não tem mais necessidade de vir. Ué, eu não fui à missa, comi, bebi, dormi, tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Só, amados filhos, que o sol desce na cabeça dos bons e dos maus. A chuva cai sobre os bons e os maus. Precisamos de Deus em todo o tempo. Por isso ele vai falar o seguinte hoje, na segunda parte desse evangelho: qual é o patrão que ao chegar em casa vai dizer para o empregado: senta aí que eu vou preparar a sua comida, que eu vou trazer a sua comida, senta e descanse. Não. O que o patrão vai fazer? O patrão vai sentar, vai mandar você lavar as mãos e preparar comida para ele comer, o patrão. Depois que ele comer, você pode sentar, se sobrar alguma coisa, né? Tem patrão que come pra caramba, né? Então, depois você pode sentar. Olha o exemplo que Jesus deu. O que Jesus está dizendo? O seguinte: o que Jesus está dizendo? Quem é o empregado? Somos nós. Eu. Isso mesmo. Nós somos cada um de nós somos empregados. Olha, e você quer que Deus te sirva? Você quer que Deus te sirva? Não. Nós é que vamos servi-lo. Ah, mas eu sou católico, todos esses anos eu faço isso, eu faço aquilo outro. Olha como é que está a minha vida, olha como é que está isso, olha como é que está. Olha. Tudo que você fez é para a glória de Deus.
Quem capinou aqui? Quem colocou o piso aqui? Quem deu o seu dízimo para que comprasse essa porta, essa janela, o ventilador? Não caiu do céu, não. Foi o esforço da comunidade. Aconteceu. Ah, mas porque eu fiz isso? Ah, mas eu preciso. Ah, mas tanta coisa, tanta graça Deus nos dá, sem merecimento nada da nossa parte. Ser um servo inútil. O que é esse servo inútil? Não significa que você não presta. Significa que tudo que você faz, você olha e diz assim: preciso fazer mais. Na comunidade, eu toco, eu canto, eu faço isso, eu faço aquilo, ainda preciso fazer mais. Na igreja, ainda preciso fazer mais. O servo se sente inútil porque ele sente que deve fazer mais. Imagina. Então, eu estava celebrando lá naquela igreja tão grande, tão bonita, tão isso, tão aquilo. Aqui eu sempre sonhei com essa igreja linda. Sempre sonhei. Mas, gente, cadê o serviço? Cadê a ação do amor? Cadê a fé? A fé se realiza na nossa ação. Eu sou o padre aqui, sou o padre lá. Compreende? A Eucaristia é a mesma aqui, a mesma lá. Construir a nossa fé a partir do valor que damos a Deus, que reconhecemos a Deus, que dependemos de Deus. Então que a palavra de Deus hoje possa trazer para o nosso coração esse desejo de servi-lo e não cobrar nada a Deus, porque eu sou da pastoral A, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não. Se somos, devemos dizer assim: ainda preciso fazer mais. Mais e mais. Esse é o serviço. Esse é quem tem consciência que deve servir a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.